Como é bom chegarmos à casa do Senhor para nos alegrarmos, para dizermos a Ele: Senhor, nós estamos aqui essa noite, Pai, com o nosso coração alegre na Tua presença, para adorar, para glorificar, para exaltar o Teu santo nome, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Que a igreja, que a família de Deus possa estar fazendo juntos, nós todos juntos, nesse momento, o louvor que é devido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Você, meu querido, que nos visita essa noite, como é bom receber você aqui. É uma alegria para a nossa família receber você. Sinta-se bem na casa do Senhor. Que o Senhor possa, assim como Ele tem feito nas nossas vidas, falar com você essa noite. Que o teu coração saia cheio da palavra do Senhor e que você se sinta bem na casa dele. Que nós possamos juntos derramar o nosso coração, que a nossa alma engrandeça o nome do Senhor essa noite, pois nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome dele. Amém? Você que nos acompanha por essa transmissão, nós agradecemos muito a Deus pela tua vida. Como é bom saber que você está aí do outro lado, recebendo conosco a palavra do Senhor e se alegrando com os louvores, se alegrando com tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida e nas nossas vidas também. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, está lá em Isaías 61. Nós vamos estar fazendo a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Eu convido, por gentileza, se for possível, que você se coloque de pé, para nós estarmos fazendo essa leitura. E a palavra do Senhor nos diz assim: nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação. E todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Amém. Curve sua cabeça, vamos estar orando, porque a alegria de Deus ela vem sobre o povo dele. A alegria, a esperança, a justiça são para todos. E Deus é justiça. Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus. Paizinho, a Tua palavra nos dá alegria, nos traz ânimo. A Tua justiça prevalecerá. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de louvar e engrandecer o Teu nome essa noite. Recebe cada coração, recebe cada mente, cada pessoa que vai se entregar nesse momento, Deus, na Tua presença, para Te adorar e glorificar o Teu nome. Ó Deus, se houver algum impedimento que caia por terra, em nome de Jesus, Pai, nós queremos derramar o nosso ser na Tua presença essa noite, Senhor. E nós fazemos isso com alegria, nós fazemos isso com gratidão, porque o Senhor é o nosso Deus e a Tua salvação nos alcançou. Que possa alcançar, Deus, todos aqueles, Deus querido, que estiverem aqui essa noite, todos aqueles que estiverem nos ouvindo por essa transmissão. Ó Deus, esse é o desejo do nosso coração. E essa é também, Pai, a nossa oração. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos, por gentileza. Nós vamos estar passando para a agenda da semana. E aí, então, a gente tem a turma feminina do jiu-jitsu, que acontecerá todas as terças, já está acontecendo, na verdade. Todas as terças e sextas-feiras, às 19h30.
Se você ainda não fez a sua inscrição, tem o desejo de participar, procure a Camila para estar fazendo a sua inscrição. Acho que vai ser necessário fazer uma inscrição antes de estar participando da turma. E se você é corajosa também, faça a sua inscrição. As meninas falaram que não precisa ter coragem. Vai assim mesmo, sem coragem, que vai dar tudo certo. Então, no próximo domingo, dia 13 de julho, nós vamos ter o nosso Dia da Família. E quando nós temos o nosso Dia da Família, não temos atividade pela manhã. Então, não acontecerá a nossa atividade pela manhã, mas à noite, depois de estarmos um dia maravilhoso aí com a nossa família, retornaremos para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Teremos atividade somente à noite. E como tem acontecido todos os sábados, nós temos o projeto Xadrez do Reino aí com o irmão Josué, e acontece às 14h30. Não sei se todos já participaram. Sei que o horário às vezes não dá para todos, mas se você ainda não fez essa experiência, venha fazer a experiência. Eu fiz uma vez, o horário não deu mais para estar participando, mas foi uma experiência muito boa. Então, se você não fez essa experiência, venha participar. É algo muito bom. Amém? Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Nós temos aqui como família, como igreja do Senhor, uma missão. Uma missão de amar a Deus, uma missão de amar ao próximo e uma missão de anunciar o Evangelho de Deus. E nós agradecemos ao Senhor, porque tudo que nós vamos precisar para estar cumprindo essa missão, o Senhor tem concedido à sua igreja. Não fique de fora dessa missão. Se envolva, faça parte. O Senhor, quando Ele deu ao nosso pastor esse direcionamento, é um direcionamento para toda a igreja. Então vamos nos envolver. Vamos juntos fazer a obra do Senhor. Vamos juntos estar fazendo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Amém? Nós vamos estar passando para o nosso momento de dedicação de vidas e bens. E lá em Mateus, nós temos a referência, Mateus, que a gente sempre tem falado sobre dedicação de vidas e bens. Nós vamos estar lendo Mateus 24 ao 33. E para esse momento de reflexão, que é muito importante, a gente vai estar lendo a palavra e logo após a gente vai ter a oportunidade de devolver o nosso dízimo, de devolver a nossa oferta, com alegria e com esse texto que nós vamos ler no nosso coração e na nossa mente, para estarmos fazendo isso com excelência. E a palavra do Senhor nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês os alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo:
que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Pois o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Queridos, nós lemos esse texto muitas vezes, mas o Senhor, eu fico maravilhada, porque Ele sempre nos orienta de que forma nós devemos estar fazendo. É um alerta. Não podemos servir a dois senhores, como o texto inicia falando. Não tem como você se relacionar com dois senhores. O relacionamento com Deus é um relacionamento de paz, de tranquilidade, de esperança. O relacionamento com Deus é um relacionamento de generosidade, é um relacionamento de fidelidade. Não tem como nos relacionarmos com Deus e não relacionarmos com também o Deus Mamon. São relacionamentos diferentes. O Deus Mamon, relacionamento com ele, é um relacionamento de ganância. Sabe como é que funciona? Um exemplo muito prático, como é que Deus Mamon se relaciona, que quer se relacionar conosco, é assim. Nós temos 10 anos que nós fechamos o restaurante aos domingos. O Deus Mamon, ele de vez em quando, isso faz 10 anos, de vez em quando ele fala assim, porque ele fala, ele fala. Aí ele diz assim, vocês deveriam abrir os domingos. A clientela maior é a do domingo. Aí o que ele faz também? Ele envia as pessoas falando assim, nossa, vocês poderiam abrir os domingos. Por que vocês não abrem aos domingos? Quando a gente se relaciona com Deus, a gente entende que tudo que temos é o Senhor que nos dá. Eu poderia abrir e trabalhar de domingo a domingo, me cansar, me fadigar, ficarmos fadigados, eu e a minha família. Porque é isso que Mamon quer. É isso que ele fala nos nossos ouvidos. A diferença é com quem você está se relacionando, a quem você está servindo. Porque aí vem a resposta. A resposta é que eu tenho, que eu sou, não pertence a mim. Somos somente administradores daquilo que Deus nos dá. Então, o dinheiro não é meu. Se o dinheiro não é meu, não é nem meu e nem de Mamon que quer nos enganar. Porque tudo pertence a Deus. Amém? Então, que nós possamos escolher servir ao Senhor. Se nós temos um relacionamento com o Senhor, se nós temos as vestes, se nós temos o alimento, se nós temos a bebida, nós temos tudo. Nós somos abençoados. Então não deixe que Mamon engane o teu coração. E essa também é a nossa oração. Que ele não engane ao nosso coração. Que jamais eu chegue aqui à frente e diga, nós estamos funcionando aos domingos. Porque se nós fizermos isso, Mamon vai ter enganado o nosso coração. Porque Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Amém? Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. E o Senhor, Ele é um Deus de generosidade. É o momento de você dedicar o seu dízimo, a sua oferta. E aí, capaz que o Mamon falou assim também, o café está muito caro. Você foi lá fazer a sua compra hoje lá de Celeiro do Amor. O café está muito caro. Não coloca café lá na cesta não, porque está muito caro. Meu querido, tem muitas famílias esperando essa cesta. Se nós não comprarmos o café porque ele está caro e a família que vai receber não comprou porque ela não tem dinheiro, infelizmente, Mamon reinou. Que o Senhor nos perdoe se isso estiver acontecendo. Então, se você tem, compartilhe aquilo que você tem. Pode estar caro, mas o Senhor, Ele é o dono do ouro, da prata, e é Ele que nos sustenta. Amém? Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. O
os meus irmãos, a tua igreja, agora com muita alegria, na tua presença, Senhor Jesus. Tenho um coração, Deus, de gratidão, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Retira, Pai, do nosso coração qualquer tipo de engano, qualquer tipo, Senhor Jesus, de sentimento que não vem do relacionamento que nós temos com o Senhor. A nossa alegria é partilhar, a nossa alegria é abençoar aqueles que estão à nossa volta, com tudo aquilo que o Senhor tem dado, Senhor Jesus. Que as famílias que vão receber esse alimento, Pai, possam ter, Senhor Jesus, o alimento, Deus, e ter também a oportunidade de estar fazendo isso também, como eles estão recebendo. Que um dia eles possam ter a oportunidade de partilhar daquilo que o Senhor também, Deus, tem a eles. Recebe, Senhor, as nossas vidas, recebe os dízimos, recebe as ofertas, e nós agradecemos e falamos com o Senhor, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
diversos momentos, irmãos, ela vai nos chamar para estar aos pés de Jesus. Ela vai dizer, não talvez literalmente, que o lugar mais alto, que o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. Nós temos diversos exemplos da palavra do Senhor, quando aquela mulher que vem e unge os pés de Jesus, ali na presença de mestres da lei, e eles criticam aquela mulher, e Jesus diz que não, que ela estava ali, aos pés dele, ela estava ungindo os seus pés. Maria, irmã de Marta, quando se assenta aos pés de Jesus e ouve, ela retém a melhor parte, aos pés de Jesus. E a irmã de Lázaro, Maria também, que unge os pés de Jesus com um perfume caro. E ali Jesus disse que ela estava preparando o seu corpo, estava honrando Jesus. O melhor lugar que nós podemos estar é aos pés de Jesus. E por isso nós vamos cantar, Senhor, perto quero estar, juntos aos seus pés. Os nossos olhos, o nosso coração facilmente, queridos, se deslumbra com coisas grandes, com pódios, com palanques, mas nós não. O Senhor diz que o nosso coração tem que estar contrito. É nele que o Senhor vai habitar, é para nós que o Senhor vai olhar. Nós acabamos de cantar que o Senhor conhece os que são os seus, aqueles que estão aos pés de Jesus, aqueles que estão na presença do Senhor, são os que o Senhor conhece. E nós queremos ser conhecidos de Deus, porque nós queremos estar aos pés de Jesus, independente das circunstâncias. Nós queremos estar lá. Amém? See
Senhor quer lavar os nossos pés. O Senhor quer limpar as nossas vestes. É isso que o Senhor quer fazer conosco, ó Deus. O Senhor quer se relacionar com o Rei dos Reis, o Senhor do universo, o Deus de toda glória. Quer se relacionar conosco, porque o Senhor nos ama, Pai. Porque o Senhor quer próximos aos teus pés, olhando a boa parte, ó Deus. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja, Pai. E nós te louvamos, ó Deus. Nós te adoramos nessa noite, porque tu és digno, Deus, de ser adorado. Porque tu és digno, Deus, toda honra, toda glória, Pai, todo louvor. Eu não aceito essa palavra, Deus. Então, meu Deus, seja levantado neste lugar. Bendito Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que dá a vida pelas ovelhas. Tu és o mesmo, o princípio e o fim, que está rodeado de anjos. Oh Deus, tu és isso, Pai. E ainda assim, derrama sobre nós teu amor, Senhor. Derrama sobre nós a tua fidelidade, Deus. Derrama sobre nós teu Espírito, Pai. E nós te adoramos porque, mesmo sendo quem tu és, o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, todos os dias das nossas vidas, Pai. Tu és, Senhor, tu és Jesus. Senhor, receba, Pai, toda honra, Senhor, todo louvor, toda nossa adoração, Pai. Que seja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar as crianças aqui à frente, as tias que vão estar ministrando a aula para elas. Vamos lá, crianças? Chegou a hora que vocês tanto aguardam, não é verdade? Toda hora vocês perguntam, está na hora, tia Liz? Está na hora? Está na hora. E a tia Ruth, olha que dentro, e a tia Vamos orar, vamos fechar os olhos? Vamos, crianças, falar com a Pai do Céu, fechar os olhinhos? Ô Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Senhor, que a Tua igreja tem de estar, Deus querido, sendo canal de bênção na vida dessas crianças. A Tua palavra, Deus, que vai ser ministrada agora, Paizinho querido, possa ficar no coração de cada uma delas, meu Deus. Que o Senhor venha dar sabedoria aos pais, a estar, Senhor Jesus, a cada dia orientando, conduzindo elas nos Teus caminhos, Deus. Dá sabedoria, Senhor Jesus, às tias que vão estar ministrando a aula. Que o Senhor, Deus querido, a palavra que vai ser ministrada possa, Deus querido, ficar no coraçãozinho delas, Pai. E que no momento necessário, Senhor Jesus, elas possam lembrar dessa palavra, Deus querido, e saber que o Senhor é com elas. Livra elas do homem mau, Senhor Jesus. Livra elas de toda maldade, Pai. Que o Senhor venha a cada dia cobrir cada uma delas com a Tua mão santa e poderosa. Nós oramos, Pai, e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco, amém? Que bom que você veio, que bom que você chegou, porque isso é sinal que o Senhor cuidou de você, de nós, na verdade, né? Em mais uma semana, para que nós pudéssemos voltar até a casa do Senhor, para iniciarmos mais uma semana na casa dele. Eu falo iniciar porque muitas pessoas pensam que o domingo é o último dia da semana, que o domingo é o último dia do final de semana. Mas na verdade o domingo é o primeiro dia da semana. Na verdade o domingo é o primeiro dia da semana. E que bom que nós recebemos do Senhor essa oportunidade, esse privilégio de iniciarmos mais uma semana na casa do nosso Deus. Eu sei que muitas coisas já aconteceram hoje. O Senhor pode ter falado com você desde o momento que você se arrumou, se preparou para estar aqui, pelas músicas, por tudo que já foi dito aqui, mas o Senhor ainda tem mais para você. O Senhor preparou essa noite especial, marcou esse encontro especial com você, para também que eu e você pudéssemos ouvir um pouco daquilo que a sua palavra tem, daquilo que a sua palavra traz para nós como orientação. Eu quero, antes de iniciar a mensagem, porque o pastor de vocês está ficando assim com uns probleminhas de memória, né? E aí depois eu me empolgo na mensagem, e aí quando eu chego lá em casa eu falo, eu não falei isso, eu tinha que ter falado aquilo, então algumas coisas eu aproveito para falar enquanto eu estou lembrando, né? E eu quero agradecer aos irmãos pelo nosso mês de aniversário, né? Mês de junho aí, um mês intenso para nós, em especial o nosso último final de semana, um mês cheio de bênçãos, cheio de coisas boas que o Senhor trouxe para nós, cheio de gratidão, cheio de revelações de Deus para nós, confirmação de Deus para muitas coisas que nós temos vivido, que nós temos procurado viver aqui. Eu quero agradecer aos irmãos, agradecer a liderança dessa igreja, né? Aqueles irmãos que oram pelas programações, oram por tudo que aconteceu, os líderes de ministérios com as suas equipes, né, pessoal da música. Vocês viram como está bonito ainda o nosso painel aqui das nossas fotos, das fotos da família, né? A irmã Gessilete perguntou para mim, pastor, pode tirar? Eu falei, não, pode deixar. Aquilo lá é a nossa família, né? Aquilo lá são as fotos da nossa família. Então muitas coisas aconteceram, tivemos no domingo passado um almoço aqui delicioso, né? Agradecer a herança mineira é um negócio fantástico, rapaz. Quem não gosta da comida mineira está com sérios problemas. A comida mineira só tem uma dificuldade, né? Quando ela quer inventar. Se ela faz só comida mineira, tudo bem. Quando ela quer inventar e colocar piqui no meio, aí acaba com tudo. Mas que almoço delicioso que nós tivemos, né? Que coisa boa. No sábado e no domingo, no sábado à noite, estivemos aqui cultuando ao Senhor. No domingo pela manhã, depois do culto, né? Tivemos a celebração da ceia, um momento de transição aqui da nossa logomarca, apresentação do nosso planejamento estratégico para esses 3 anos, né? 2025, 2026, 2027. E à noite fechamos aí, né, com o tradicional bolo de aniversário. Teve bolo, teve refrigerante, teve Coca-Cola, foi tudo de bom. Então, que bom, quero agradecer aos irmãos aí, irmã Camila, na lideranção da música, irmão João Mário e a irmã Elis, que providenciaram o almoço para a gente aí, pessoal da recepção, da sonoplastia, pessoal da oração, e os irmãos, né? Se tem uma coisa que eu tenho e posso chamar de santo orgulho, eu tenho um santo orgulho de ser o pastor da primeira igreja batista no Parque Migoni. Quando eu olho, os irmãos estão trabalhando, os irmãos estão fazendo, não pastor, deixa que eu faça. Eu falei, amém, né? Que coisa boa. Não precisa, nessa igreja, nessa família, o pastor não precisa ficar mandando ninguém fazer nada. Os irmãos de maneira antecipada, é por isso que eu creio, né, que nós somos uma família e estamos juntos para a eternidade. Juntos para a eternidade, servindo o Senhor, amando o Senhor, amando ao nosso próximo e anunciando o Evangelho, esse Evangelho que transforma vidas, que continua a modificar as histórias, que continua a salvar e a libertar da escravidão do pecado. No último domingo também, deixa eu só colocar uma água aqui, que agora vai começar, tá? E você deve estar se perguntando, né? Esse pastor aí vai começar a pregar a que horas? Né? Mas, no último domingo, nós fizemos um convite aos irmãos para que no mês de julho nós estivéssemos juntos
porque estaríamos iniciando uma nova série de mensagens falando sobre as estações de vida ou as estações da nossa vida. E não sei se você se lembra, mas na natureza existem 4 estações, né? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Se você prestou bem atenção, ou se você se lembra daquilo que nós já estudamos, né? Pelo menos a maioria já estudou no colégio, mas aprendeu com a vida também, são a realização ou o momento em que essas estações acontecem que trazem o equilíbrio necessário para a vida na Terra, tanto para os seres humanos, como para os animais, como para o próprio meio ambiente. Então, ao final de uma estação e início da outra, o Senhor está fazendo coisas novas, mas o Senhor também está mantendo o equilíbrio, mantendo o controle sobre tudo que existe. E nós vamos encontrar sabedoria quando nós aprendemos a observar a criação do nosso Deus. A criação do nosso Deus tem muito a nos ensinar. Eu não sei se você tem percebido, mas nos últimos dias, né, nos últimos anos aí, eu tenho prestado bastante atenção no nosso céu, e o nosso céu tem sido ou tem tido vários espetáculos, né? Tanto com o próprio sol, como com a própria lua, o amanhecer, o entardecer. E se você prestar atenção, se eu e você prestarmos atenção na criação de Deus, nós vamos ter muitos ensinamentos, muitas bênçãos a observar. Olha, por exemplo, o que diz, o que nós podemos aprender na palavra de Deus, quando a natureza deixa sinais evidentes da existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus nos diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A natureza proclama a glória de Deus. Não tem como ninguém dizer que não acredita em Deus, porque não vê Deus, porque imagina que Deus não existe. A natureza deixa sinais evidentes da existência de Deus. A natureza também revela como Deus cuida da sua criação e de seus filhos. Lucas capítulo 12, o versículo 28, a palavra de Deus nos diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. A natureza também nos ensina, meus queridos, sobre a brevidade da vida. Olha lá, o salmista no Salmo 103, os versos 15 e 16, nos diz o seguinte: a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. É a natureza nos ensinando sobre a brevidade da vida. E a natureza ainda nos ensina sobre a importância de permanecermos conectados com Cristo. João capítulo 15, o versículo 4 nos diz assim, Jesus falando, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. É a natureza nos ensinando sobre a existência de Deus, sobre o cuidado que Ele tem com seus filhos, sobre a brevidade da vida, mas também sobre a necessidade de permanecermos conectados com Ele. O que nós podemos aprender então com as estações? Como podemos crescer em cada um dos momentos que eu e você vivemos nas nossas vidas? Assim como as estações trazem equilíbrio e vida para a terra, assim também são as estações que nós vivemos, os momentos que passamos nas nossas vidas. E cada um desses momentos, cada uma dessas estações da vida que eu e você passamos, tem algo a nos ensinar. Porque olha só o que diz o grande rei Salomão, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o verso de 1 a 8, ele vai nos falar sobre isso, sobre o tempo que nós vivemos aqui na terra, que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu,
Preste atenção nisso. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ou seja, para todas as ocasiões há um momento determinado. Para todas as situações que eu e você vivemos, para todas as ações que vamos praticar na nossa vida, há um tempo determinado. Então preste atenção nisso. A nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que estamos vivendo, mas sobre o propósito de Deus para o tempo em que vivemos. Não é sobre o tempo que nós estamos vivendo, mas sobre o propósito que Deus tem em cada tempo que eu e você estamos vivendo. É por isso que o pastor Carlito Paz vai nos dizer, em uma das suas publicações, que tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. O Senhor não desperdiça as oportunidades das nossas vidas, não desperdiça nenhum dos momentos das nossas vidas. Então preste atenção nisso. O discernimento nos faz enxergar o que Deus está fazendo em tudo o que estamos vivendo. Crescemos quando os nossos olhos não focam na estação, mas na ação de Deus. Amém. A ação de Deus é mais, o propósito de Deus é muito mais importante do que aquilo, ou especial, do que aquele momento que eu e você estamos vivendo. Precisamos prestar atenção nisso. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, no capítulo 4, versículo 12, falando sobre ele mesmo, disse assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Nós temos que aprender a viver contentes todo o tempo, meus queridos, extraindo o melhor de Deus para a nossa vida em cada uma das nossas estações. Cada momento que eu e você vivemos, cada estação pela qual eu e você passamos, primavera, verão, outono e inverno, nós podemos encontrar a alegria do Senhor, podemos encontrar e viver os propósitos, os planos do Senhor para cada momento, para momentos específicos das nossas vidas. Preste atenção nisso. Lúcifer caiu no céu, Adão caiu no paraíso e Jesus Cristo resistiu no deserto. A satisfação não é sobre as circunstâncias, mas sobre quem nós somos. O mais importante para mim e para você diante de Deus é o que está no nosso coração. Quem nós somos, como nós nos comportamos nos momentos em que nós estamos vivendo, tanto nos alegres como nos tristes, tanto nos bons momentos como nos momentos de dificuldade. As nossas reações vão mostrar para Deus quem de fato nós somos. Então estamos iniciando essa nova série de mensagens chamada Estações da Vida. E você poderá, e o convite para você é que você acompanhe. Naturalmente, se temos 4 estações, nós teremos 4 mensagens, né? E o nosso convite para você, cada mensagem tem os seus próprios objetivos, mas o convite para você é que você ouça as 4 mensagens. É que você procure permanecer conectado em toda a série, para que você também possa aproveitar o todo dessa série de mensagens. E se porventura você que está aqui conosco, ou você que está cultuando conosco por meio dessa transmissão, não puder estar aqui em uma, não puder acompanhar alguma, as nossas mensagens, os nossos cultos, né? Eles são transmitidos pelo Instagram e depois os nossos cultos ficam gravados no nosso canal do YouTube. Então, se porventura você não puder estar aqui em uma das mensagens, volte lá no canal do YouTube, resgate o último culto
para que você possa permanecer conectado com essa série de mensagens. Então nós vamos falar sobre a primavera, que diz respeito à criatividade e renovação, sobre o verão, onde está presente a alegria e o trabalho, sobre o outono, onde acontece ou geralmente está presente a quietude e o aprendizado, mas também sobre o inverno, onde há geralmente solicitude e paz, solitude e paz. Então vamos para a primeira mensagem da série, primavera, né? Criatividade e renovação. A primavera é a estação do ano. Puxa, agora que eu vi. Vocês não me avisaram nada por quê? Eu fui olhar pros slides ali. Vamos seguir. Primavera é a estação que segue ou que vem na sequência do inverno e que também precede o verão. Ela traz consigo algumas características, né? Por exemplo, é na primavera onde há o reflorescimento das flores, né? Geralmente, quando nós pensamos em primavera, nós pensamos naqueles jardins floridos, aquele momento ali, temperatura mais amenas, aumento da umidade do ar. No primeiro dia da primavera, não sei se você sabe disso, mas por ser uma data equinoccional, o dia e a noite têm a mesma duração lá, naquilo que nós conhecemos como a linha do Equador. E uma coisa que você já deve ter percebido, durante a estação, durante a primavera, os dias vão se tornando mais longos e as noites mais curtas. Já aconteceu com você? Você fala, meu Deus, esse dia parece que não quer acabar mais. Aí quando você vai dormir, meu Deus, a noite passou, eu nem vi. Né? Geralmente, quando eu e você vamos estar na primavera. E o início da primavera no hemisfério sul geralmente acontece a partir de setembro, né? Quando o hemisfério norte vai estar vivendo o outono. É por isso que eu perguntei, que eu ia mostrar, né? Nós íamos mostrar algumas fotos da primavera para você. Mas você lembrou aí daqueles jardins floridos? Lembrou? É na primavera onde eu e você podemos perceber de maneira bem clara, né, bem específica, aquele clima de vida, aquele clima, né, de renovação, de criatividade, principalmente porque ele procede, né, ou é posterior ao inverno. Então, aquilo que era frio e sozinho e apático, às vezes está ganhando uma nova vida, está se transformando, está ganhando renovo, está trazendo a nova vida, né? A estação da primavera. E por isso eu e você vamos, assim como nas outras estações, buscar aprender os princípios bíblicos que a estação da primavera pode nos ensinar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Os versículos de 10 a 15. Gênesis capítulo 18, os versículos de 10 a 15. Nós vamos falar sobre uma história bem conhecida da Bíblia. Gênesis capítulo 18, os versículos de 10 a 15. A minha Bíblia está na Nova Versão Internacional, também conhecida como NVI. E eu quero abrir um parênteses aqui e fazer um esclarecimento, né? Os irmãos têm visto que às vezes acontece da projeção estar um pouco diferente. A NVI passou por uma atualização no ano de 2023, né? A Nova Versão Internacional passou por uma atualização no ano de 2023. E preste bastante atenção nisso. A orientação pastoral para você é: use a versão da NVI até o ano de 2022, tá? Não use a versão atualizada a partir de 2023. Use até a versão até o ano de 2022. Depois você pode me procurar e eu explico com calma para você o porquê disso, tá bom? A minha versão é a NVI antes da atualização de 2023, ok? Na minha versão, ou na NVI, diz assim: então disse o Senhor,
Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Misericórdia aí? Amém, né? É misericórdia e amém, porque Sara foi pega na mentira aqui, né? Mas vamos falar com o Senhor, para nós podermos continuar. Pai, muito obrigado a Deus pela tua palavra lida. Obrigado porque hoje, ainda hoje, o teu povo, Senhor, tem a liberdade não somente de poder se reunir em teu nome, mas de poder ouvir a tua voz por meio da tua palavra. O que nós clamamos ao Senhor é o teu Santo Espírito que está aqui conosco, ó Deus, mais uma vez, pela tua graça e pela tua misericórdia. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos não somente ouvir, Senhor, mas também compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Quanto ao teu servo que vos fala, ó Senhor, que as minhas falhas, os meus erros, Senhor, não sejam um impedimento para que o teu povo ouça a tua voz nessa noite. Permanece aqui, Senhor, conosco. É a oração que nós te fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos, nós estamos falando de uma história bem conhecida. Deus havia prometido a Abraão que por meio deles não somente seriam benditas todas as famílias da terra, mas o Senhor falou que Abraão seria aquele do qual descenderia inúmeras gerações. Todos os povos seriam abençoados por meio de Abraão. Só que o mesmo Senhor que está fazendo essa promessa, ou quando Deus está fazendo essa promessa a Abraão, Abraão é esse mesmo homem que nós acabamos de ler, do qual a sua mulher Sara era estéril e não poderia ter filhos. E muitas vezes nós nos vemos em situações assim, como a promessa do Senhor é que Abraão teria tantos filhos, tantos descendentes, que seriam igual à areia da praia do mar, impossível de serem contados. Como, Senhor? Se a mulher dele é estéril, não pode ter filhos. E aí no versículo 10, nós encontramos o Senhor visitando Abraão e prometendo a Abraão um filho. O filho que seria responsável por cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão. É por isso que no versículo 10 eu quero mais uma vez ler para você, destacar o versículo 10, diz assim: então disse o Senhor, olha o que o Senhor falou para Abraão e Sara: voltarei a você na primavera. A primavera é uma estação de criatividade, de renovo, é uma estação de bênção. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. O Senhor estava falando com Abraão. Então, meus queridos, eu quero que você, assim como eu, preste atenção e imagine a expectativa agora de Abraão e Sara. Aquele casal já idoso, Sara, uma mulher estéril, e eles não tinham filhos, e o Senhor agora aparece a eles e diz que na primavera, daqui a um ano, na primavera, Sara estaria com uma criança no colo. E aí eu fico imaginando Abraão e Sara agora vivendo essa expectativa, vivendo essa ansiedade, essa expectativa mesmo da chegada da primavera, pois conforme a promessa do Senhor, seria na primavera que Deus iria cumprir a sua promessa e Sara daria a luz a um filho. Então essa expectativa e essa história de Abraão e Sara tem muito a nos ensinar sobre a primavera. A primeira coisa delas é que para eu e você vivermos um tempo
de criatividade e renovação, nós precisaremos olhar para fora e fazer uma leitura da sua realidade, da nossa realidade. O versículo 11 diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Abraão e Sara já eram velhos, e isso era uma realidade que não podia ser não somente mudada, mas também desconsiderada. Nós não podemos mudar a realidade que estamos vivendo, mas a ação de Deus vai acontecer justamente dentro daquilo que é a nossa realidade. Às vezes nós estamos pensando, estamos querendo que algumas coisas aconteçam antes, que algumas coisas mudem, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e depois eu tenho certeza que Deus vai fazer. Mas a ação de Deus não depende das nossas realidades. A promessa do Senhor não depende da realidade que eu e você estamos vivendo. Mas precisamos olhar para fora sim e fazer uma leitura dessa realidade. Porque essa leitura da realidade também vai fazer parte da sua gratidão quando você receber o cumprimento da promessa. Muitas pessoas, e é interessante isso, muitas pessoas acabam tendo atos de ingratidão para com o Senhor, simplesmente porque elas, no início, ao receber a promessa, ou ao estarem aguardando uma promessa, elas não tomaram conhecimento de quão grande, ou qual de fato era a sua realidade. Então, na maioria das vezes, se eu e você queremos mudar alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa é fazermos um diagnóstico. Como está a nossa realidade atual? Qual é, de fato, as circunstâncias que nos cercam nesse momento? E Romanos capítulo 8, versículo 28 vai nos dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que os amam. Creiam nisso. Deus não parte do ideal para dar uma promessa. São as condições que têm que se adequar à promessa de Deus, e não o contrário. Não existe nenhuma situação, nenhuma circunstância que seja impossível para o Senhor reverter, impossível para o Senhor modificar. Então, ver a sua realidade sem a fé, na verdade, é de fato estar enxergando uma mentira. Você precisa ver a sua realidade com os olhos da fé. Então, olhe para fora, faça uma leitura da sua realidade. Segundo, para viver um tempo de criatividade e renovação, olhe para o alto. Foque na promessa de Deus. O versículo 12, 13 diz assim: por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Sara riu porque o seu foco estava na sua realidade e não na promessa que Deus estava fazendo. A realidade dela era que o seu esposo era velho, ela também já era de idade, e além dos dois serem de idade, ela era uma mulher estéril. Então Sara riu porque ela deixou de olhar ou de focar na promessa do Senhor e estava olhando para a sua realidade. Constatar, como nós falamos no começo, fazer uma análise da sua realidade é diferente de estar preso a ela. Não olhe para o alto, foque na promessa de Deus e não na sua realidade. Toda promessa de Deus é um convite para intimidade com Ele. Toda promessa de Deus é um convite para intimidade com Ele. Porque geralmente as promessas do Senhor envolvem algo que eu e você não gostamos de fazer.
geralmente as promessas do Senhor vão fazer ou vão exigir de mim e de você que nós esperemos o seu cumprimento. E uma das coisas que nós não gostamos de fazer é esperar. E principalmente não gostamos de esperar quando as situações ou quando a realidade atual é adversa. Como eu falei, eu comentei hoje aqui pela manhã, no contexto de Abraão e Sara, nós temos dois grandes problemas. Primeiro, o Senhor havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Como é que ele seria pai de uma grande nação se ele não tinha filhos? Segundo, no contexto em que vivia Abraão e Sara, uma mulher que não podia ter filhos, era uma mulher condenada pela própria sociedade, julgada pela própria sociedade como uma mulher que não tinha as bênçãos do Senhor. Então é preciso olhar para o alto, focar na promessa, porque toda promessa é um convite para a intimidade com Deus, porque geralmente eu e você vamos ter que esperar a ação dele, mesmo diante da realidade, mesmo diante do cenário e de circunstâncias que às vezes parecem para mim e para você impossível. Atos capítulo 7, versículo 9 diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. E hoje José também apareceu aqui muito na nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Quem conhece a história de José sabe que nós estamos falando daquele que foi o governador do Egito, aquele pelo qual o Senhor usou para salvar todo aquele povo de 7 anos de fome. Mas antes de José se tornar governador do Egito, ele foi escravo. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. E a partir do momento que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele passou a ser escravo. Mas o texto diz que o Senhor estava com ele. Mas porque o Senhor estava com ele, ele não eliminou as estações, os momentos pelos quais José passou, até que ele chegasse a se tornar o governador do Egito. Então Deus enviou José, Deus deu uma promessa para ele, mas Deus não deixou José sozinho, Deus foi com ele. O salmista, no Salmo 121, o verso 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas vezes José não teve que se lembrar disso? Aguardando a promessa do Senhor. Ele precisava permanecer focado na promessa do Senhor. E essa é, ou deveria ser, a orientação para Sara. Sara riu ao repetir isso, porque o seu foco estava na sua realidade e não na promessa de Deus. Enquanto seus olhos estiverem focados em Deus e na sua promessa, os seus pés chegarão aonde você precisa chegar. O Senhor mesmo vai conduzir. O Senhor mesmo vai levar você aonde você precisa chegar para receber o cumprimento da promessa dele. Terceiro, para viver um tempo de criatividade e renovação, olhe para frente. Ative a sua fé em meio às impossibilidades. Você precisa conhecer a realidade, precisa manter o seu foco nas promessas de Deus, mas agora você precisa olhar para frente. Você precisa ativar a sua fé em meio às impossibilidades. Olha o que diz o verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Na visão de Abraão e Sara, era impossível que eles tivessem filhos. Naquele momento das suas vidas, já tinha passado o momento. Quem não tem visão de futuro ficará sempre preso ao passado. Aquela realidade era uma coisa que estava presente ali, e o Senhor está apontando para Abraão e Sara um futuro onde o cumprimento da promessa de Deus passaria pela cura, pelo restabelecimento de Sara como mulher, como mãe, o recebimento por meio de Abraão e Sara do cumprimento da promessa do Senhor por meio da chegada de um filho. Muitas pessoas estão presas ainda ao passado, porque estão se esquecendo de olhar para frente, e geralmente isso está ligado às próprias impossibilidades ou à realidade atual.
Olhar para frente sempre vai exigir de nós fé, meus queridos. Às vezes a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 11, que a fé é a certeza, é o fundamento das coisas que nós esperamos, mas também das coisas que nós não vemos ainda. É preciso ativar a nossa fé. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, se de fato crermos, Ele nos atenderá. Então, aquilo que recebemos do Senhor, inclusive, está condicionado à nossa fé. Está medido pela fé que eu e você depositamos no Senhor. A fé, guarde isso no seu coração. A fé concreta no Senhor, no seu poder, no amor que Ele tem por aqueles que foram criados por Ele e se tornaram seus filhos. Essa fé elimina as impossibilidades. Não por causa de nós, é porque para o Senhor não existe nada que seja impossível. Existe, é o que nós vemos no texto, Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Versículo 14: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Existe por acaso alguma coisa impossível para o Senhor? Deus tem promessas, planos para mim e para você. E na maioria das vezes, esses planos, essas promessas, esses propósitos que o Senhor tem para mim e para você, estão a um passo de fé nosso, para que nós possamos alcançar. Existem pessoas presas no passado, às vezes presas no presente. Esquecem-se de olhar para frente, esquecem-se de ativar a sua fé. Estão olhando para as circunstâncias, para as impossibilidades, mas também estão deixando de receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para elas. Ative a sua fé em meio às impossibilidades. Quanto mais parecer impossível para você, mais tenha fé no Deus a quem você serve. Porque para Deus não existe nada que seja impossível. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Que amém, que assim seja. Então nem cabe amém aqui. É glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o nosso Deus não existe nada que seja impossível. Na primavera voltarei e Sara terá um filho. E por último, para viver um tempo de criatividade e renovação, olhe para dentro. Rompa com o medo e a manipulação. Versículo 15 diz assim: Sara teve medo, quando ela foi questionada, Abraão foi questionado, Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Sabe, meus queridos, Sara, cheia de medo, começou a tentar manipular a situação. Não, eu não ri. E ele fala: não negue, você riu. Sara também precisava ser transformada antes de se tornar o canal da bênção, o canal da promessa que o Senhor tinha feito a Abraão. Meus queridos, às vezes o medo que algumas coisas aconteçam, ou que não teremos condições de lidar com determinadas situações, muitas vezes vai nos fazer querer manipular as situações, manipular as pessoas. Isso já deve ter acontecido com você, ou você já viu alguém fazendo isso. Poderia ter dado certo, mas também, se tivesse dado certo, aí quem sabe, Então Deus talvez ele já não deixou, ou já impediu que desse certo, porque isso não ia acontecer, isso ia acontecer assim, assado. O medo, às vezes, nos leva a manipular as situações. Uma vez eu vi um vídeo, e não se preocupe, não vá atrás disso, porque o pastor precisa aplicar o que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o 5,21. Agora me fugiu, mas é 1 Tessalonicenses 5. Conhecer de tudo e retém aquilo que é bom. Então o pastor precisa conhecer algumas coisas que estão sendo faladas, algumas coisas que estão acontecendo no mundo, até para que o pastor possa, de acordo com a Bíblia, orientar as ovelhas. E eu estava vendo um vídeo, um curto vídeo que estava promovendo, estava divulgando um curso, e na divulgação desse curso falava sobre permissão.
E o curso, ou uma das propostas do curso é que muitas pessoas não alcançam determinadas coisas porque elas não se permitem. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei assim, eu vou investigar melhor isso, né? E aí eu lembrei disso quando eu estava fazendo essa mensagem, preparando essa mensagem, que faz parte do que nós estamos falando aqui, o medo. E por causa do medo, nós começamos a manipular a situação. Começamos a tentar manipular as pessoas, com medo do que vai acontecer. Quando estamos diante de uma impossibilidade, precisamos confrontar quem verdadeiramente somos, porque nós vamos ser confrontados por Deus. É diante das impossibilidades que eu e você vamos conhecer quem de fato nós somos, como nós reagimos. Como você reage diante das situações difíceis, como você reage diante das situações alegres, mas principalmente, como você reage diante das impossibilidades. O pastor Rick Warren fala que impossível é uma palavra que não consta do vocabulário de Deus. E aí ele, num dos seus seminários, fala que, porque isso é verdade, impossível é uma palavra que não faz parte do vocabulário de Deus, ele também tirou do vocabulário dele. Mas todas as vezes que ele se defronta com uma impossibilidade, ele precisa entregar isso ao Senhor. Como você reage diante das impossibilidades? Preste bastante atenção nisso. Deus não reduz as suas promessas para que elas se encaixem nos nossos medos. Deus não reduz as suas promessas para que elas se encaixem nos nossos medos. As promessas de Deus estão lá. Os propósitos de Deus estão estabelecidos. Se você estiver dominado pelo medo, o que vai acontecer é que você não vai vivê-las, não vai recebê-las, ou pelo menos não vai aproveitá-las de maneira integral. Mas o Senhor não vai reduzi-las para caber no meio do seu medo. Elas vão continuar sendo as promessas. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor tem muito mais preparado para nós do que aquilo que pedimos ou pensamos. É por causa disso. As promessas, os propósitos do Senhor continuam lá. E mudar, meus queridos, mudar faz parte. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de errar, não tenha medo do futuro. Busque transformar aquilo que te paralisa. A questão não é se eu e você vamos, por exemplo, errar na vida, mas a questão é se eu e você vamos continuar crescendo. Todas as vezes que nós erramos, e entenda, isso aqui não é uma apologia ao erro, tá? Ninguém está incentivando você a falar, o pastor falou que eu posso errar, que aí quando eu errar eu vou crescer. Não estou falando isso, mas eu estou falando para você que todas as vezes que eu e você erramos, nós temos a oportunidade de crescimento, de observar o erro que cometemos e não repetir, não fazer novamente. Quando eu e você aprendemos com os nossos erros e não repetimos esses erros, eu e você estamos crescendo no Senhor. Então, não tente encobrir aquilo que te expõe, busque, na verdade, transformar aquilo que te paralisa. A questão não é se você vai errar, mas é o que você vai tomar como decisão. Vai aprender com os erros, vai crescer com eles, porque será necessário que você, se você cometer um erro, será necessário que você se refaça, será necessário que você se arrependa, que você se corrija. E olha o que diz um futurista chamado Alvin Toffler. Ele diz assim, no analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Algumas coisas, por exemplo, algumas decisões que você tomou na sua vida, que você sabe que foram equivocadas, não tem mais como voltar atrás. O que você vai fazer com esse erro? O que você tem feito com esse erro? Qual foi o aprendizado? Qual foi o crescimento que essa situação proporcionou a você? Olhe para dentro e rompa com esse medo e com essa manipulação. O Senhor tem planos, o Senhor tem promessas, o Senhor tem propósitos para a sua vida, mas é preciso que você rompa esse medo, para que a sua fé, com a sua fé ativada, você alcance ou você chegue no local, no momento que o Senhor tem reservado para você. Então o convite para você, para um tempo de criatividade e renovação é que você, a partir de hoje,
Decida mudar a forma como você vê as estações da sua vida. Decida mudar a forma como você vê a sua primavera. Olhe para fora, ou seja, faça uma leitura da sua realidade. Olhe para o alto, ou seja, foque nas promessas de Deus e não nas circunstâncias. Olhe para frente, ative a sua fé em meio às impossibilidades. E também olhe para dentro, rompa com o medo e a manipulação. Você ainda está com a sua Bíblia aberta aí? Eu quero que você vá lá para o capítulo 21, do mesmo livro de Gênesis, os versículos 1 e 2. Vou pedir o pessoal da música para tomar o seu lugar aqui. Vamos repetir a música que cantamos na abertura do culto. Gênesis capítulo 21, os versículos 1 e 2. Fique em pé, se você puder. Nós começamos lendo o texto de Gênesis capítulo 18, versículo 10, que dizia, o que diz: Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Nós aprendemos hoje a olhar para fora, fazer uma leitura da nossa realidade, olhar para o alto, focar na promessa de Deus, olhar para frente, ativar a nossa fé em meio às impossibilidades, olhar para dentro, romper com o medo e a manipulação, porque as promessas do Senhor, elas não falham. As promessas do Senhor estão disponíveis para o seu povo. Às vezes nós atrasamos as promessas do Senhor, às vezes nós queremos atrapalhar com as nossas decisões, com os nossos comportamentos as promessas do Senhor, mas para o Senhor não existe nada impossível. Capítulo 21 de Gênesis, versículo 1 e 2 diz: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. A sua primavera vai chegar. Se você está no outono, no verão, ou até mesmo no inverno, creia, a promessa do Senhor não falhará, ela vai chegar. Eu gosto muito desse final, na época fixada por Deus em sua promessa. Na primavera eu voltarei e você terá um filho. Vamos cantar? Já estamos, já vamos encerrar o nosso culto, mas vamos cantar antes. Meu
coração não seja bem a primavera que você está vivendo. Talvez você precisou ouvir, receber essa mensagem do Senhor, que você possa avaliar tudo o que está acontecendo. Mas hoje você, após ouvir essa mensagem, também quer dar esse passo de fé diante do Senhor. E antes eu tinha muito problema em fazer isso. Eu confesso aos irmãos que eu tinha muito problema em convidar as pessoas à minha frente, porque eu ficava com aquela coisa na minha cabeça que as pessoas não gostam de se expor e elas ficam constrangidas com isso. Mas o Senhor falou ao meu coração que isso depende do meu e do seu relacionamento com o Senhor. É você e Deus que sabe como você está se sentindo, qual é o momento que você está vivendo. Somente você e o Senhor sabem do que você está precisando nesse momento. Por isso, se você quer apresentar alguma coisa específica diante do Senhor, algo que para você hoje é impossível de ser resolvido, o Senhor está te convidando a vir aqui à frente para que nós possamos orar por você. Para que o Senhor veja o seu ato de sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Você está rompendo com o seu medo. Você está ativando a sua fé no Senhor. A sua realidade pode não mudar. Não está sendo mudada aqui agora, mas a sua realidade está sendo apresentada diante de um Deus para o qual nada é impossível. O Senhor não precisa de uma realidade perfeita para fazer aquilo que Ele precisa e que Ele pode fazer por você. Então pode ir aqui à frente, pode vir, meus irmãos, podem subir aqui, não tem problema. Fiquem à vontade, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos em família. Venham para cá, subam aqui. Sobe aqui, Amanda. Podem vir. Se vier todo mundo, não tem problema, já falei para os irmãos. Eu tinha muito problema com isso. A igreja, o palco da igreja, o altar da igreja é pequeno, não cabe todo mundo. O Senhor conhece a sua atitude. O Senhor não está preocupado com o espaço, o Senhor está preocupado com o seu coração. Creia nisso. Não é o pastor Joivã que está falando, é a palavra do Senhor que está falando. Aquilo que é impossível, inclusive para o pastor Joivã, é impossível para você hoje, para o Senhor não é impossível. Aquele casal de velhos, aquela mulher estéril que não podia ter filhos, o Senhor falou: olha, daqui a um ano, na primavera, eu vou voltar aqui e Sara vai estar com a criança no colo. Nós acabamos de ler no capítulo 21, que assim como o Senhor prometeu a Abraão e Sara, naquele dia, naquela época, predeterminada pelo Senhor, Sara concebeu e deu à luz a um filho. Vamos orar? Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, não existe nenhum Deus que seja como o Senhor é, o Deus todo santo e poderoso, ó Deus, o Senhor que criou não somente os céus e a terra, mas criou as nossas vidas. O Senhor um dia planejou, Senhor, toda a nossa vida, toda a história da humanidade, e nós cremos, Senhor, que o Senhor permanece com o controle de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Mas, Pai, nós também sabemos, Senhor, que há muitas vezes aquilo que não é impossível para Ti, é impossível para nós, Senhor. Nós, seres humanos, fracos, Senhor, debilitados, incapazes de lidar muitas vezes com algumas situações, com algumas emoções, com alguns sentimentos como o medo, Senhor. Por isso, Pai, não somente nesse momento perdoa as nossas vidas, perdoa os nossos comportamentos, Senhor, mas recebe a vida dos meus irmãos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Faz por cada um deles aquilo que eles não podem fazer. Eles se propuseram, Senhor, diante de Ti, saíram do seu lugar, e ao chegarem ou ao se direcionarem aqui, o Senhor sabe. E o Senhor recebeu cada coração, o Senhor recebeu cada oração feita aqui por cada um deles, ó Pai. E Senhor, nos ajuda, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos a eliminar o medo dos seus corações, Senhor. Não permita, ó Deus, que a realidade que eles identificaram hoje nas suas vidas, Senhor, seja um impedimento para que eles recebam as Tuas promessas, para que eles recebam e aproveitem os propósitos, os planos que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Senhor.
Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque às vezes nós falhamos em confiar em Ti como deveríamos. Mas a Tua graça e o Teu amor continua alcançando o Teu povo. E por isso, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, responde, Senhor, conforme a fé de cada um dos meus irmãos. Responde, ó Deus, conforme o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. E que no momento certo, assim como o Senhor fez com Abraão e Sara, no momento pré-determinado pelo Senhor, eles possam receber a mudança na estação da vida deles, Senhor. Ó Deus, quem somos nós, ó Senhor? Quem somos nós diante de Ti? Mas como é bom saber que somos amados pelo Senhor. Como é bom saber que o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer no nosso lugar. E por causa disso, Senhor, por meio de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, nós estamos falando contigo abertamente nessa noite. Por isso, Pai, recebe a vida dos meus irmãos, Senhor. Recebe mais uma vez cada situação que foi apresentada diante de Ti. E que em breve, Senhor, no Teu tempo, nós voltemos aqui mais uma vez para Te agradecer, para compartilhar o cumprimento das Tuas promessas feitas a cada um deles aqui nessa noite. Essa é a oração que nós te fazemos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Você tenha se sentido bem no nosso meio, você tenha sido e se sentido em família, porque é assim que cremos que estamos vivendo. Antes de você sair, antes de você ir embora, melhor dizendo, queremos convidar você para tomar um chazinho, um biscoito ali no nosso espaço gourmet. Está atrás ali daqueles tijolos, ali no nosso espaço gourmet. Esses tijolos são para a construção do nosso novo templo. Em breve teremos um novo espaço maior, vai caber a igreja toda aqui na frente, amém? Amém. E queremos convidar você. Então, e hoje o primeiro domingo do mês, né? Lá na frente também nós temos o nosso estande de livros. As nossas bibliotecárias estão ali para dispor alguns livros que você pode pegar emprestado e praticar a sua leitura, né? Quero que você, enquanto o ministério vai estar tocando, cantando, que você faça a sua oração, encerre você o seu culto, agradeça ao Senhor por você ter estado aqui nessa noite e peça você mesmo pela sua vida, agradeça você mesmo por esse momento especial que o Senhor concedeu das nossas vidas, amém? E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e com o Teu povo estão, com o Teu povo permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos? Faça a sua oração e segue o seu culto. Tenham todos uma semana abençoada do Senhor.